mas eu quero me apegar à característica fundamental, que esses homens precisavam ser homens de verdade. Procura entre homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Sabe o que eu quero te chamar a atenção? O que são esses homens de verdade? Quando você vai para o original, para o hebraico, você vai perceber o seguinte: a tradução desse termo foi traduzido como verdade, fala de quê? Fala de firmeza, de fidelidade, de certeza, de credibilidade, de homens que sejam constantes, homens que tenham habilidade, homens, ou seja, que possam. Está falando de hombridade, está falando da característica do homem, dele ser um homem que é homem de verdade, não no aspecto do gênero, mas no aspecto do caráter dele. Qual que é o problema da nossa sociedade? Nós estamos cercados de homens que não valorizam a formação de um caráter sólido. E na verdade a responsabilidade disso começa onde? Nas nossas casas, com os nossos filhos. Homens que aborreçam a avareza, homens que sejam sinceros e que possam dividir com você o trabalho. O apóstolo Paulo valoriza isso e ele diz o seguinte: olha, quando eu era criança, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu sou homem, eu faço coisas de homem. Ele não está dizendo de gênero, ele está dizendo de quê? De maturidade. Que na verdade o ser homem é algo que é construído, e a sociedade está fazendo o que? Está destruindo, está desconstruindo a figura masculina. Está desconstruindo a figura masculina para quê? Para que ele não possa cumprir o propósito. Qual que é o papel do pai, do homem na sociedade? O homem precisa ser líder, o homem precisa... Querido, se você nasceu homem, você querendo ou não, você já é um líder. Você é um líder na sua casa. Você foi gerado por Deus, preparado para Deus, para quê? Para conduzir a sua família até Cristo. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para a realidade dos nossos dias, nós encontramos uma sociedade perdida. Mas perdida por quê? Porque muitas das vezes nós não assumimos o papel que Deus nos deu. Deus nos deu. Nós temos um problema estrutural hoje na sociedade. Por quê? Porque ao passo que muitos homens abrem mão do seu papel, porque na verdade, olha, eu atendo homens e mulheres diariamente, mas eu percebo algo assim, não em relação apenas aos irmãos, mas é geral isso. Às vezes a gente quer a parte do conselho bíblico que nos favorece, porque muitas das vezes nós entendemos o que é que o homem, ele é o cabeça do lar. É verdade. Mas muitas das vezes esses homens não querem ser, eles querem ser o cabeça das suas casas do ponto de vista natural, do ponto de vista de trazer o alimento, de trazer a provisão. Tudo isso é certo, mas é importante que nós percebamos que o homem também precisa ser o sacerdote na sua casa. O homem precisa ser aquele que se levanta e faz o quê? E faz com que a sua família se volte para o Senhor. Mas muitas das vezes as preocupações masculinas do nosso tempo, elas estão o quê? Absurdamente voltadas para o material. Ou seja, muitos não estão preocupados, eles entendem, olha, Deus é importante, a igreja é importante, esse negócio de servir a Deus é importante, mas eles não entendem que nós lideramos é pelo exemplo. E que se nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor, se nós queremos ser como Josué, que podemos dizer, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos servir o Senhor primeiro. Nós precisamos ser o exemplo para que as nossas famílias possam olhar para nós e perceber o seguinte: é dessa forma que serve a Deus, é dessa forma que agrada a Deus. Ou seja, é preciso que haja constância, porque Ele cria de fato um ambiente para que a família seja abençoada. Homens de verdade, que vão, olha, cuidar dos seus filhos, que vão viver na verdade, que vão ser bons profissionais, que vão ser homens de verdade, homens que vão ser exemplo para aqueles que estão lá fora. Às vezes a gente olha para isso tudo e a gente percebe o seguinte: há um desleixo muito grande com a casa de Deus, há um desleixo muito grande com a própria espiritualidade. E aí eu não estou falando da igreja, de participação em evento, não estou falando de nada disso. Eu estou falando da sua vida com Deus, do seu a sós com Deus, do momento em que você se volta para Deus e fala assim: Deus, me ajuda.
Porque olha, nós vivemos pressões, dificuldades na área financeira, dificuldades na área profissional. Num tempo de crise como esse, homens estão sucumbindo. Por quê? Porque estão vendo seus trabalhos acabarem, estão vendo as finanças apertarem. E aí o que acontece? O que eles precisam? Eles precisam ser firmados. Mas aí é que fica exposto o fundamento. Quando o fundamento ele é só natural, ele sucumbe diante das crises. Mas quando Cristo é o fundamento, quando Cristo é que nos sustenta no meio da crise, nós podemos saber que olha, que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, que Deus nos ajuda. Porque a tarefa, querido, de ser pai é uma bênção, mas a responsabilidade é grande demais. Por quê? Porque nós devemos representar diante da nossa família. Nós devemos ser a figura de Deus dentro da nossa família. Nós somos representantes de Deus na nossa família. Percebe o seguinte, e Deus ele quer que nós demonstremos o amor dele nas nossas casas, que nós demonstramos, ou seja, segurança, sustentação para as nossas famílias. Isso depende do quê? De homens bem formados. Pastor, mas por que nós estamos vivendo isso? A sociedade nos levou a isso. A sociedade, a maneira de viver nos levou a isso tudo. Mas o que nós podemos fazer? Nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra e perceber o seguinte, olha, eu preciso mudar a história da minha família. Eu preciso. Olha, quando Deus criou o homem, Ele deu apenas praticamente 2 tarefas. Cuidar do jardim tem a ver com o cuidado que era necessário ter ali, com proteção e com o quê? E com trabalho, com cultivo. Então, ou seja, como pais, nós precisamos voltar àquilo que Deus nos chamou para fazer e entender o seguinte, olha, é difícil ser correto num mundo tudo errado. É difícil, mas nós precisamos ser. É difícil ser pessoas de caráter quando todas as pessoas que se relacionam conosco, elas faltam caráter, têm fragilidade de caráter. É difícil? Mas com a força que Cristo nos dá, nós podemos. Não existe ninguém, às vezes fala assim, a pessoa não tem caráter. Não, caráter tem. O problema é a má formação do caráter, as concessões que a gente faz. E sabe qual que é o problema? As pessoas estão fazendo concessões demais nos nossos dias. Concessões demais, estão terceirizando demais. Querido, homens de verdade é que vão poder fazer o que? Ministrar. Percebe que há uma hierarquia aqui. Líderes de 100, de 50, de 10. Talvez você olhe para a sua família assim, mas minha família não dá nem 10. Então você está tranquilo. Você deve exercer o seu papel de líder dentro da sua casa e compreender que Deus tem um propósito para você, que através de você, olha, Deus vai fazer grandes coisas. Por que às vezes a família está desestruturada, a família não está experimentando aquilo que Deus planejou? Por quê? Porque as pessoas não estão vivendo dentro do seu papel. Nessa manhã, nós estamos aqui para orar e para clamar ao Senhor, para dizer o seguinte, olha, quando a gente olha para isso tudo, e a gente olha a situação real, a gente olha para nós e fala assim, mas é difícil demais. É difícil demais chegar no ponto. É difícil demais, querido. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o primeiro passo. É buscar, ou seja, o alvo. Qual que é o alvo? Eu quero ser um homem de verdade. Eu quero ser um homem que aborrece a avareza. Eu quero ter essas qualificações. Talvez você olhe para você, homem, e olhe e fale assim, me faltam algumas coisas disso. Sabe qual que é a maior vergonha? Não é faltar essas qualificações. A maior vergonha é não querer lutar para conquistá-las. É se acomodar e achar, eu sou assim, eu não vou mudar. Querido, Deus, Ele está pronto. O que a Bíblia diz? Aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá abundantemente. A nossa vida não precisa ser do jeito que, ou seja, do jeito que ela pode melhorar e depende do quê? Do meu posicionamento. Homens de verdade, homens que servem a Deus com alegria, homens que fazem da sua vida um testemunho para que outras possam olhar e falar assim, aquele é um servo de Deus. Sabe qual que é a palavra para você hoje? Homem, é a mesma que Deus disse a Abraão, sê tu
uma bênção. Homem, olha para esse mundo de dificuldade, olha para esses problemas, olha para as suas limitações, olha naquilo que você está faltando, querido, presta atenção. Deus está falando com você nessa manhã para dizer o seguinte: olha, sê tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Como que eu posso ser? Querido, se arrepende das falhas, se arrepende das dificuldades, se arrepende, ou seja, daquilo. Olha, querido, talvez tenha faltado orientação, talvez tenha faltado referência, querido. O Senhor é a nossa referência. A Bíblia está nos apontando. Eu tenho dificuldade. Se você tem dificuldade, procure ajuda. Deus procura no nosso tempo homens de verdade, homens que vivem, que têm um caráter ilibado, homens que amam suas famílias, homens que lutam pelas suas famílias, homens que defendem e que querem e que amam suas famílias e que são capazes de fazer o que Deus fez para salvar os seus filhos. O que ele fez? Ele amou, ele se entregou por nós, para que eu e você pudéssemos nos achegar de volta. Só que a figura que você precisa ter de pai, você precisa ser o pai da parábola do filho pródigo, que aconselhou o filho, que orientou o filho, que mesmo depois do filho ter saído de casa, ter feito tudo errado, ele é capaz de abraçar o filho, de orientar o filho, de ajudar o filho e de colocar o filho no lugar. Que Deus te chamou hoje aqui, você que está ouvindo essa mensagem, Deus quer alinhar a sua vida ao propósito dele.